Existem pessoas que, ao lerem um livro, sempre tem aquela tendência de falar: cara, esse livro todo mundo deveria ler. Esse é um livro que ninguém pode deixar de ler. Esse é um livro que todo mundo tem que ter na sua estante. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Já conheceu alguém assim? Aquele tipo de pessoa que só porque eu ler um livro bom já acha que é aquele tipo de livro que não pode deixar de ser lido pelas pessoas. Pois é, eu conheço várias pessoas assim e hoje eu vou ser esse tipo de pessoa para você. Não porque eu sou assim, mas porque o livro que eu vou apresentar hoje para vocês, ele merece essa qualificação, ele merece esse status de um livro que as pessoas não podem deixar de ler. E eu digo pessoas e não só cristãos, porque muito provavelmente existe aquela pessoa que tem a fé em Deus, mas não segue o cristianismo, mas que esse livro pode clarear e responder muitos questionamentos, muitas coisas que a pessoa ainda leva no seu coração e que impede ela de se aproximar mais de Deus. E é claro que eu estou falando desse livrinho aqui, Em Busca de Deus, do John Piper. John Piper é um teólogo americano que, assim, dispensa comentários. Ele é aquele tipo de cara, de escritor que você, só de olhar o nome dele na capa do livro, você já pode comprar o livro sem medo nenhum, porque realmente vai ser um livraço, vai ser um livro que você não vai se decepcionar, vai ser um livro que vai te entregar sim um conteúdo muito profundo, um conteúdo com muita qualidade, porque o John Piper, além de ser um grande pregador, eu considero ele um ótimo escritor, assim, que realmente consegue aprofundar em assuntos que, cara, você não consegue, às vezes, achar em outro lugar, você não consegue imaginar que aquele assunto poderia se tornar poderia carregar um conteúdo tão profundo quanto o que John Piper consegue fazer. Cara, um cara que fez uma teologia a respeito do sono, você acha que esse cara não merece uma atenção especial? Você acha que esse cara não merece ser levado a sério? Assim, fantástico. John Piper dispensa comentários. E ele é o escritor desse livro, Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã. Nesse livro, já para começar, existem duas coisas que para mim foram muito, muito marcantes. Uma, o cristão não deve buscar o prazer. Segunda, o cristão deve buscar sim o prazer. Aí você deve estar se perguntando: você tá maluco? O que você está querendo dizer com isso? Calma que eu já te explico. John Piper, nesse livro, ele vai desenvolver uma teologia a respeito da alegria do cristão, né? Do prazer do cristão. Então, essas duas coisas me chamaram muita atenção porque são muito claras no livro. O cristão não deve buscar o prazer, mas no sentido de buscar o prazer nas coisas, buscar o prazer em pessoas, buscar o prazer em situações, porque essas coisas são finitas, essas coisas são falhas, essas coisas não carregam a essência daquilo que realmente vai satisfazer o interior do homem. A Bíblia diz que o Senhor colocou no interior do homem o desejo pela eternidade. E só algo eterno, ou um ser eterno, pode ocupar esse espaço que é um vazio eterno no coração do homem. Desde a queda de Adão, nós perdemos esse contato direto com Deus e essa lacuna que ficou dentro do coração do homem levou a humanidade a fazer diversas coisas para buscar satisfazer esse desejo. Então, o John Piper nos ensina que a busca pelo prazer em si, ela é pecaminosa, ela é errada e ela não satisfaz esse desejo profundo que existe no coração do homem. Por outro lado, a busca correta, que é o cristão deve sim buscar o prazer, só que em Deus. O prazer que o cristão ou que a pessoa precisa buscar está naquele que realmente pode satisfazer esse desejo infinito que existe no interior do ser humano, que é o desejo que só o próprio Deus pode ocupar. Existe até aquela frase um pouco clichê, né, que diz que o homem tem um vazio no seu interior que só o próprio Deus pode ocupar, né? E é exatamente isso. Nós precisamos buscar o prazer em Deus. Deus precisa ser o ponto final da nossa busca de prazer. Não que a gente não possa ter bens, não que a gente não possa ter dinheiro, por exemplo, mas a gente não pode colocar nisso a nossa alegria e nisso a nossa satisfação. Pelo contrário, a gente pode ter essas coisas na nossa vida, mas elas não podem competir com o nosso desejo e a nossa alegria de se deleitar no Senhor, de se deleitar em Deus. E isso foi, assim, de longe, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro. Mas, voltando aqui para a explicação do livro, o livro ele é dividido em 10 capítulos
um epílogo e três apêndices no final. Só para você ter uma noção, aqui ele vai passar por alguns assuntos que, com certeza, se não alguns desses assuntos você pode se identificar ou pode querer se aprofundar um pouco mais. E, cara, pode ter certeza, John Piper é um cara profundo. Se você quer um livro que se aprofunde, compre livros de John Piper. Preste bem atenção. Ele vai começar o capítulo 1 falando sobre a felicidade de Deus, a base do prazer cristão. Capítulo 2, a conversão. Capítulo 3, a adoração. Capítulo 4, o amor. Capítulo 5, a Bíblia. Capítulo 6, oração. Capítulo 7, dinheiro. Capítulo 8, casamento. Capítulo 9, trabalho missionário. Capítulo 10, sofrimento. Então, todos esses assuntos englobam o que o John Piper vai chamar de a busca do prazer cristão, a busca do prazer em Deus, né? Então, ele vai nos dizer, vai argumentar como que dentro dessas situações ou dentro dessas coisas, como que o cristão deve se portar, como que ele deve, qual é a postura do cristão diante dessas situações e ao mesmo tempo em busca do prazer em Deus. Como que essas coisas contribuem para o prazer do cristão em Deus? Como que você consegue se deleitar no Senhor mesmo em meio a por exemplo, o sofrimento? Como que você consegue se deleitar no Senhor se relacionando com o dinheiro? Como que é a questão do amor cristão? Como que isso glorifica a Deus? Cara, é simplesmente fantástico. Você precisa ler esse livro porque, enfim, dispensa comentários. John Piper, ele é simplesmente fantástico. Não tem nem como explicar. Você precisa ler. E aí, quando você pensa que nada pode melhorar, John Piper vem e finaliza o livro com um epílogo falando sobre... epílogo não, perdão. O primeiro apêndice, que para mim foi um dos mais marcantes, que ele fala do propósito de Deus na história da redenção. E aí você percebe que Deus, ele não tem diversos propósitos, Deus não tem diversos planos. Não existe plano A e plano B com Deus. Deus tem um único plano que ele está desenvolvendo na história desde a queda de Adão até os dias de hoje, né? Esse plano ele ainda está em desenvolvimento, Deus está trabalhando. Tem até um versículo que Jesus fala, né? Meu Pai... Tem até um versículo, né, que Jesus fala, meu Pai ainda trabalha, então por isso eu trabalho também, né? E ainda ele fala que não pode fazer nada de si mesmo porque ele só faz o que vê o Pai fazendo. Então Jesus deixa claro que Deus está trabalhando na história da humanidade, Deus está desenvolvendo o seu plano no decorrer dos tempos. E John Piper, assim, ele descreve esse desenvolver do plano de Deus de uma forma assim fantástica, passando por vários momentos da Bíblia, várias situações onde Deus se mostrou presente, desenvolvendo o seu plano. Então, assim, é um epílogo, assim, um apêndice que vale a pena você dedicar um tempo, dedicar sua atenção. E também, em especial, o capítulo 1 desse livro, que ele fala a felicidade de Deus à base do prazer cristão. Esse capítulo também me marcou muito porque ele consegue aprofundar muito na questão da soberania de Deus. Como que Deus é soberano diante das coisas, diante das situações? Como que é Deus soberano sobre a nossa vida? Como que Deus é soberano sobre a história? Como que Deus é soberano sobre as nações? E assim, isso é fantástico porque desperta os seus olhos, abre os seus olhos para uma realidade que às vezes a gente deixa passar batido, a soberania de Deus. A soberania de Deus é muito mais do que simplesmente Deus estar no controle de tudo. A soberania de Deus é a segurança do cristão, é a segurança daquele que confia em Deus. Por quê? Porque se eu confio que Deus é um ser todo-poderoso, onisciente, que tudo sabe, que tudo que ele faz é correto, que tudo que ele faz é o certo a se fazer, e ele é soberano sobre tudo, tudo que acontece eu posso descansar. Por quê? Eu posso até não entender, eu posso até achar que é estranho, eu posso não compreender todos os fatos, mas uma coisa eu tenho no meu coração e uma coisa pode ser a nossa segurança, que é Deus é soberano, Deus sabe o que Ele faz. Porque se eu acho que alguma coisa poderia ser diferente, eu estou dizendo subliminarmente
que eu tenho o entendimento acima de Deus para resolver aquele problema ou para desenvolver aquela situação de uma outra forma. E eu estou dizendo que a minha forma é melhor do que a forma de Deus, sabe? Subliminarmente. Às vezes a gente não percebe isso, mas isso é uma questão de orgulho, uma questão de egocentrismo. E o Senhor sendo soberano é a nossa segurança de que tudo vai dar certo no final, sabe? A Bíblia, é só você abrir a última página da Bíblia. A última página da Bíblia diz que tudo vai dar certo no final, que nós estaremos com Ele, que Ele enxugará todas as nossas lágrimas, que nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus, não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. E para fechar, pessoal, uma das coisas que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre esse livro, que é o propósito do homem, né, que o John Piper desenvolve. E ele utiliza a Confissão de Fé de Westminster. Não sei se você já ouviu falar sobre essa Confissão de Fé, mas a primeira pergunta dessa Confissão de Fé, ela faz, né, e ela diz o seguinte: qual é o propósito do homem? E a resposta é: o propósito do homem é adorar a Deus e se alegrar nele eternamente. E com base nesse pressuposto, né, nesse pensamento, John Piper desenvolve esse livro para descrever qual o propósito do ser humano. E aí que ele desenvolve um pensamento que é assim, uma das frases mais famosas do John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Então esse é um dos motivos principais que o cristão deve buscar o prazer em Deus, porque Deus ele será muito mais glorificado no ser humano, ou seja, em mim, quando eu estou mais alegre, quando eu estou mais satisfeito no Senhor. Ou seja, se eu busco prazer em Deus, se eu busco prazer no Senhor, tudo que eu fizer vai ser feito da melhor forma possível. Por quê? Porque eu estou me alegrando no Senhor. Eu faço isso com gosto, eu faço isso com alegria, sabe? Então, a busca do prazer cristão, a busca do prazer em Deus vai fazer com que você sirva a Deus de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, de forma com que mesmo que haja sofrimentos, mesmo que haja dificuldades, você vai conseguir ter regozijo naquele momento. Você vai conseguir se alegrar com aquele momento. Por quê? Porque você está fazendo para a glória de Deus. E isso é um entendimento que quando entra no seu coração, nada te abala. As coisas, você pode até ficar triste, você pode até ficar desanimado, mas você sempre vai ter no seu íntimo aquele desejo de adorar o Senhor, de glorificar Ele com a sua vida e de se alegrar ainda mais no Senhor. Cara, Deus é a fonte eterna de prazer, Deus é a fonte eterna de alegria. Então, não há nada mais certo do que buscar essa alegria e esse prazer em Deus, na fonte eterna de alegria. Porque vamos concordar, como que você pode realmente servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alegria, se você não está satisfeito com Ele, se você está triste com Ele? Então, por isso que a busca do prazer não é uma coisa errada. Ela é errada se a fonte desse prazer está no lugar errado. Mas a busca pelo prazer cristão, ela é certa quando a fonte desse prazer é o Senhor, é o nosso Deus. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje falando desse livro fantástico do John Piper. É um livro que muito em breve eu provavelmente vou fazer uma série de alguns capítulos desse livro, alguns capítulos mais marcantes, que com certeza vão te edificar muito, assim como me edificaram. E eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de comprar esse livro e ler esse livro, né, porque tem gente que só compra e acha que já está tudo certo, né? Comprei e já tenho ali o conhecimento do livro. Não, leia o livro que você comprou. Se você tiver essa oportunidade, pessoal, esse livro vai edificar muito a sua vida, vai te abençoar muito. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa breve resenha, dessa análise. Eu preciso dizer que esse livro não é um dos livros que decepcionam, então compre sem medo. E eu também preciso dizer que tudo que eu falei aqui não é nem 1% do pensamento e da análise que existe nesse livro. Então, não pense que só porque você viu esse vídeo que você já tem ali a ideia central do vídeo ou que você já tem o conhecimento necessário que o John Piper traz nele. Não, compre o livro e leia, porque a profundidade que existe nesse livro ainda é muito maior do que eu possa falar aqui nesse vídeo.
Beleza, pessoal? Não se esqueça de curtir esse vídeo, por favor. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de teologia, que gosta de ler livros cristãos, que gosta de reflexões cristãs. Vai ter vídeo aqui no canal falando sobre diversas coisas, utilizando a cosmovisão cristã. Então, se você gosta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, como eu já falei. Não esqueça de colocar ali o sininho para você receber as notificações. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Você acha que buscar o prazer cristão é correto? Você acha que o que o John Piper desenvolve nesse livro da busca do prazer é algo errado? Diz aí o que você acha. Vamos desenvolver aí um pensamento juntos. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você conseguir comprar e ler esse livro. Beleza, pessoal? Eu espero você aqui no próximo vídeo. Não deixe de assistir. Um grande abraço a todos e até a próxima.